Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Pensando Bem aqui na FM Cultura 107,7. Programa que tem o apoio da Matinal Jornalismo e também da revista Parêntese. Hoje a gente recebe um dos maiores conhecedores da língua portuguesa no Brasil, escritor premiado, professor, romancista, colunista. Ele é uma referência quando o assunto é a origem das palavras e o valor da literatura. Estilo direto, elegante e sempre curioso, ele nos ajuda a entender não só o que dizemos, mas por que dizemos. Professor Juremir Machado da Silva, por favor, apresente o nosso convidado. Não, e tem mais um detalhe. O Dionísio da Silva, que é um catarinense de Siderópolis, mas que na verdade é gaúcho de coração, e que vive na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, depois de ter passado anos em São Carlos, em São Paulo, porque ele era professor da Universidade de São Carlos, depois foi professor, vice-reitor da Universidade Estácio de Sá, por isso que ele foi lá para o Rio de Janeiro. Além de todas essas qualidades, atributos, tudo isso que ele fez, livro premiado, ele ganhou o prêmio Casa das Américas, um dos prêmios mais importantes da literatura. Além de tudo isso, ele responde ao meu WhatsApp 10 segundos depois de eu enviar. Isso é fenômeno. Isso significa que eu estou com a bola cheia com ele. Dionísio, um prazer falar contigo, um abraço, seja bem-vindo ao programa. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês, e eu realmente, como já dizia o nosso querido Juremir, eu sou assim, chutates, uma ilha catarinense cercada de gaúchos por todos os lados. E, inclusive, da parte dos meus ancestrais, que são gaúchos de Canela. E a minha mulher é gaúcha, a minha filha é gaúcha, nasceu em Ijuí, quando eu era professor lá. Eu fiz meu curso de letras com os capuchinhos lá em Ijuí, o mestrado na Federal do Rio Grande do Sul. Meus melhores amigos estão no Rio Grande do Sul. E digo isso com conversa clara, sem querer jogar confete, porque está longe do carnaval e eu não vou ao carnaval. Eu gosto muito da amizade, muito. Tem um valor. Para mim, a amizade é um tesouro. Aliás, o Dionísio da Silva, se a gente fosse, ele é colorado, se a gente fosse fazer uma imagem de futebol, ele formou um meio-campo aqui, um quarteto de meio-campo fantástico aqui no Rio Grande do Sul. Ele, Antônio Rolfel, Sérgio Gonzaga e João Gilberto Noll. Era tudo farinha do mesmo saco. Olha, Juremir, sabe que eu conheci o João Gilberto depois do que eu morei aí? Foi, mas os três primeiros, sim. Sim, foram meus, a gente se encontrava semanalmente. E tinha o Voltaire Schilling, não é? O grande Voltaire. Não podemos esquecer o Voltaire, porque o Voltaire foi uma das inteligências mais brilhantes que eu conheci. E um humor, uma verve incrível. O que eu sempre admirei quando fui ao Rio Grande do Sul, quando comecei a fazer o curso em Ijuí, foi assim, a gente sempre lia, ouvia falar e tal. Outra coisa é morar ali, né, ou morar naquele terreno e ver assim como o gaúcho é politizado, o gaúcho sabe acreditar o buraco da rua a quem deve consertar aquele buraco, que é o prefeito, sobretudo nas pequenas cidades, a gente vê muito isso. E em outras cidades não fazem essa ligação, essa visão política da existência. O Brizola, quando veio aqui para o Rio, inovou muito a política do Rio com essa visão de você ter um modo gaúcho. Eu acho que há um modo gaúcho de ver o mundo. E eu lamento muito que vocês gaúchos, então, ou nós gaúchos, como o Sérgio Gonzaga pôs num dos livros, Nós, os Gaúchos, eu estou lá, tenham abandonado, assim, ou tenham sido afastados do poder, porque gaúcho sabe fazer política. Eu digo no plano nacional, que as lideranças, no meu modo de entender, estão enfraquecidas. As lideranças do Rio Grande do Sul estão nacionalmente enfraquecidas, né? O Sérgio Gonzaga, tu e o Sérgio estiveram juntos algum tempo lá em Ijuí ou não? Sim, o Sérgio fez umas palestras lá. Eu levava muita gente a fazer palestras para os alunos e elas eram tão bem frequentadas e com tanta gente que não havia sala na universidade em que coubesse tanta gente. Então, os encontros eram na cripta
da Igreja São Geraldo, no bairro de São Geraldo, o bairro de Ijuí, onde estava e está a Universidade de Ijuí, na época chamada de Fidene. E o Sérgio era meu colega de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É a primeira turma lá daquele campus do Viamão, longe para danar, né? Imagina o seguinte, Juremir e Nando, eu pegava um ônibus às 11h30 de domingo, 23h30, chegava em Porto Alegre bem cedinho, ia para o Plazinha, Hotel Plazinha, ali na Otávio Rocha, ficava ali até terça-feira, às 22 horas. Depois, se quiserem, posso detalhar como é que eu ficava no Plazinha, né? Que o Sérgio vive espalhando que eu tinha umas ligações incríveis. Imagina ficar no Plazinha, estudando na URGS. E eu voltava para Ijuí terça-noite, às 23h30, chegava quarta-feira, às 6h em Ijuí, e ia lecionar para dar conta da carga horária. Quarta, quinta, sexta, sábado, e daí para domingo. O Sérgio, sempre que eu falo teu nome, por exemplo, agora que a gente está fazendo essa entrevista contigo, eu vou ligar para ele, assim como se eu quisesse conversar, eu vou dizer, pô, entrevistei o Dionísio. E ele vai dizer assim, o sedutor Dionísio da Silva. Ele sempre fala assim, dizendo que tem a ver com alguma coisa naquele passado em Ijuí. Ô professor, com seu interesse todo assim, estudando, né, mergulhando nas palavras, da origem das palavras, como é que o senhor vê essa... É algo cultural, o senhor vê como natural, é algo ruim? Esse estrangeirismo todo na nossa linguagem. Hoje tem palavras que nunca mais foram ditas em português, viraram termos que são falados naturalmente, né, em outras línguas, especialmente o inglês. Como é que o senhor vê isso? Nós deveríamos reagir a isso? O senhor vê com naturalidade? É cultural? O Dionísio, é uma coisa que eu nunca pensei que fosse possível, coluna na revista Caras, etimologia. O cara explica a origem das palavras. A origem das palavras. Olha, todos nós temos um passado inconfessável, Nando. Então, vou falar um pouquinho do meu, que explica a caminhada que me tornou um filólogo involuntário, né? Quando eu tinha de 9 para 10 anos, minha mãe teve vocação para eu ser padre. Eu fui morar com o pároco na casa paroquial. Um outro menino também foi, éramos dois. O padre tinha o costume de... Eu acho que era porque não conseguiu ser pai, tinha o voto de celibato e tal, e tinha aquele lado paternal. Era um filho de imigrantes italianos, lá em Jacinto Machado, em Santa Catarina. E com isso, ali em Jacinto Machado, depois nos seminários de São Ludgero, Tubarão, Curitiba, eu tive uma grande paixão pelo latim, pelo grego, pelo fato de as palavras viajarem como os imigrantes, como os migrantes. É uma coisa assim que, num olhar retrospectivo, quando eu vou olhar agora, para responder objetivamente a você, Nando, já te avisei que eu sou barroco, não tenho a objetividade dos jornalistas. Mas eu queria resumir assim, ó. Eu sou um jardineiro das palavras. Eu tive que ficar botânico, estudar letras, mestrado em letras, doutorado em letras. Inclusive, eu fui morar em São Paulo por causa disso, não é? Fazer o doutorado na USP, porque não havia doutorado no Rio Grande do Sul naqueles anos, 1981, quando eu fiz o concurso para a Federal de São Carlos, e eu não lecionava português, mas só havia a cadeira de português para ser disputada. Então eu fui para lá, explicando o que o Juremir falou aí no passado. Sobre o Sérgio criou uma lenda, por eu ter sido seminarista, que, e como em letras tem mais menina que menino, que eu tinha um batalhão de camponesas que iam me atender em Ijuí, onde quer que eu estivesse, que eu tinha conhecido em Santa Catarina, no seminário. Aliás, ele devia escrever, né? Porque ele é um bom cronista, tem um bom livro de crônicas. O maior ficcionista que tem por aqui, em relação a mim, ele disse, o Nando, não sei se o Nando lembra, porque a gente fez uma entrevista com ele, ele jura e descreve, às vezes em 15 minutos, às vezes em 2 horas, uma epifania que eu tive na capela da igreja, na capela da La Salle, em Canoas. E ele conta isso e jura que é verdade.
É um grande ficcionista, o Sérgio Gonzaga. E muito persuasivo, porque muitos acreditam no que ele diz, não é? Eu quase acreditei. Nos dias de hoje, com a narrativa perfeita que o Sérgio faz, todo mundo vai embarcar. Não tem como não acreditar. Mas a nossa língua... Oi. Eu queria saber... Só me permita completar. Claro, por favor. Porque senão depois eu não vou lembrar. E você lembrou uma coisa aí, que é o seguinte. Quando a lenda... O Juremir vai nos ajudar a localizar isso. É uma frase num faroeste, não é? Quando a lenda é mais importante do que a verdade, imprima-se a lenda, não é? Não é esse o conselho do homem que matou o Facínora, Juremir? Não é esse o conselho? Mas é boa, né? A lenda é sempre melhor do que a verdade. Eu adoro. Não, com certeza. Mas eu te interrompi. Desculpe. Não, eu queria entender, assim, na sua opinião, eu até toquei na questão dos estrangeirismos, né, muito usado. A nossa língua portuguesa, o senhor vê que ela está se transformando ou ela está perdendo qualidade ou é simplesmente algo que é natural do tempo e vai acabar sempre estando em transformação? Precisa dizer deadline, precisa dizer um monte de coisas assim que o pessoal fala. Um monte de coisa. Olha, não precisa, em geral, emporcalha a fala e emporcalha, sobretudo, a escrita, não é? Mas são os excessos que a gente tem que tolerar, eu acho, para corrigir com a boa escola. O nosso problema é que nós não temos... a escola vive uma grande crise, sobretudo essa escola de dar as bases de formação sólidas nos primeiros anos, infância e juventude. Parece que na universidade, se o sujeito não aprendeu antes e chega lá, já é um caso perdido, que a universidade não está recuperando essas pessoas que não tiveram uma condição de entrar ali. Está muito difícil a recuperar. Eu sou professor universitário há 50 anos. Este ano eu completo 50 anos de escritor, iniciados em 1975, portanto, e estrei como professor universitário também em 75. Eu venho notando uma piora dos alunos. Quanto mais facilidade se lhes oferece nas universidades, menos eles estudam. Então, o que acontece com a língua? A língua tem que ser cultivada. Eu vou resumir, Nando e Juremir, de uma forma assim, tipo chutatis chutandis mesmo. O latim, quando se tornou o que hoje é o inglês é o latim do Império, ele colocou suas palavras no alemão, no inglês, né? E de lá foram para o francês, para o italiano, e deu a nossa, que eu acho, né, belíssima língua portuguesa, que tem tempos verbais muito difíceis de serem traduzidos para outros. Por exemplo, eu sou o presidente do Comitê de Defesa do Mais Que Perfeito. Eu acho que se você tirar o Mais Que Perfeito... se você tirar o Mais Que Perfeito... E da mesóclise, não? Não, essa é com Temer. Essa é com Temer. Da mesóclise, não. Ela é contra o espírito... É contra o espírito do falar brasileiro, né? O brasileiro abomina a mesóclise. É verdade. Mas eu queria dizer o seguinte: como é que você vai tirar de uma língua, jogar fora um verso como o do Camões, mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta vida, depois de ter trabalhado 7 anos por uma mulher, trabalhar mais 7 por outra, e daí ele diz, mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Ele também diz que quando o português começou a se espalhar pelo mundo, ele falou, na quarta parte nova os campos ara, e se mais mundo houvera, lá chegara. Se você puser no subjuntivo, que é um tempo verbal que também ninguém mais usa, né? Está entrando em decadência, não fica tão bonito, no meu entender. Agora, porque esses neologismos, eles são bem-vindos à língua quando eles são indispensáveis. Depois eles vão sendo adaptados. O television virou televisão. Então a língua botou o television e fez televisão com til, hein? Que é a única língua que tem til. Mas alguns, como deadline, job agora, eu não posso dizer palavrão aqui, mas todo mundo sabe o que designa, né? Não é mais emprego, não é mais o que designa no inglês. A menina do job
é a nova garota de programa, sai de moto, atende, dá entrevista, pega o celular e diz o que é que ela vai fazer no destino, quando chegar ao destino. Então, o que nós precisamos hoje é ler. Nós estamos lendo pouco o que devemos. Eu acho que se ler, não se sabe. Na verdade, todo mundo diz assim, não, estão lendo muito. Estão lendo no celular, estão lendo no computador, estão lendo no tablet, estão lendo mesmo. Eu só não sei o quê, porque os livros estão com as tiragens despencando em todas as modalidades, tanto escrita quanto eletrônica. Sabe qual é, Nando e Dionísio, o termo que mais eu tenho ouvido e que mais me incomoda? A nova acepção no Brasil? Escalar. A crise escalou. Sim. Eu não via isso antes. Agora, todos os comentaristas. Palavra da moda, A escalar. palavra da moda. A crise escalou. E eu fico pensando sempre, mas por que não? A crise, sei lá, aumentou, cresceu, tudo escalou. Isso é uma novidade na língua portuguesa. Sim, também me causa certa irritação sempre isso e a pobreza vocabular, né? Porque a pessoa que lê, ela é obrigada a recorrer a um dicionário ou recorrer a mais páginas do livro, lá adiante ela vai entender, ela amplia o seu vocabulário e aprofunda também. E quando ela não faz isso, ela fica presa ao coloquial, e o coloquial tem algemas poderosas. E ele tem que ser temperado na hora de você trazer o coloquial para a comunicação. Há um comentarista, um jornalista, um telejornalista, que usa muito o advérbio ali. Ele não consegue dizer uma frase sem dizer 4 ali. Você tem ali o senador tal, que ali no plenário... É uma bengala. É uma bengala. Então tem muito isso. Nós já tivemos isso nos anos 70. A gente designava como invasão cultural, porque todo mundo, para dizer que gosta mais do filme o quê? Eu gosto mais de filme estrangeiro. Estrangeiro era só americano, não era o cinema francês, não era o cinema alemão, na época muito bom, não era o cinema tcheco, que sempre foi bom. Lá no leste europeu tem pessoas, nomes, né, que fizeram bons filmes, inclusive nos Estados Unidos. Então, assim, o que era estrangeiro imitavam aquela célebre frase do embaixador do Brasil nos Estados Unidos, logo depois do golpe de 64, lá para 67, eu acho, o Juracy Magalhães, que disse o seguinte: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então, o inglês é bom, é muito bom, mas o inglês desse jeito não é. Ele tá... só me permita concluir, Juremir, porque eu acho que para responder ao Nando, eu acho que esse mundo de palavras fora de lugar, fora de contexto, no português, semelha assim, você vai na casa do outro, você é visita e você começa a desarrumar os móveis, põe uma cadeira para cá, a estante para lá, muda a mesa, porque você achou que é melhor assim. Mas a casa não é tua. A língua portuguesa é a nossa casa, então tem que disciplinar a entrada ali. Tu tens ainda a tua crônica o teu programa na Band News sobre língua portuguesa. Pois é, acontece o seguinte, por que eu fui para isso aí, né? Em 93 eu comecei a escrever na Caras. Como eu fui seminarista, eu fui educado num tipo de disciplina, é o seguinte, o Juremir, ainda há pouco, diz, eu passei um WhatsApp, o Dionísio me respondeu. Eu acho assim que disciplina, essas coisas ficaram assim umas marcas e eu não acho pesadas. Elas deixam mais leve a existência e um pouco mais produtivo o nosso trabalho. Eu escrevia na Caras toda semana, escrevi por 25 anos, Etimologia, aquela revista profundíssima que vocês conhecem, saí em 2018, e daí o Boechat, o Ricardo Boechat, me convidou para a gente fazer um programa semelhante na Band News, e eu faço toda semana, há 14 anos. E as pessoas mandam perguntas, assim, era tudo ao vivo, e com o Boechat era ao vivo e sem pauta. Por que a gente chama carro de automóvel, Dionísio? Por que é carro? Assim, perguntas que parecem infantis, né? Mas que você pode ver que a criança, quem sempre quer saber.
Esse é o espírito do programa. Antes a gente falava, quando tinha uma batida de carro, tinha tido uma peixada. Livramento era só peixada. Por causa do pecho, né? É do espanhol. O pecho que deu a peixada, dizem, né? Agora, por que é carro? Carro veio, é muito curioso, porque veio do Celta. Os romanos não tinham carro, né? Eles chegaram nos celtas, na Gália, né? E viram aqueles car, ou o celta devia pronunciar mais ou menos como em inglês, car. Ele adaptou para o latim carros, e este carros se tornou carro em português, mas era carro de boi, era outro tipo de carro, né? Carroça, e daí veio o motor. Então, o carro, como deu essa abundância de automóveis aí, né? No começo foi chamado de automóvel, depois ficou mais simples chamar carro. Os costumes continuam sendo os melhores intérpretes da lei. Professor, uma palavra que hoje é polêmica, mulata. Origem dessa palavra. Para alguns a origem é uma origem que tem de cunho racial, eu já vi outros que tem uma... De mula, e outros que vêm do árabe. Qual é a etimologia, enfim, dessa palavra? A palavra mulata não veio do árabe. Pelo menos não se pode provar. É controversa, para dizer o mínimo, a origem árabe. Mulata, a mulata e o mulato foram chamados assim por comparação, que não tem mais nada a ver com a origem, porque muitas palavras vão mudando, né? Mas a origem foi essa, porque o mulato era filho de uma miscigenação, como era a mula do cavalo com a jumenta e do jumento com a égua, porque um tem um nome diferente, né, Juremir? Não é... Tem o burro, que é o resultado do garanhão do jumento com a égua, e tem um outro nome, o bardoto, né? Quando é do cavalo. Esse bardoto nós não conhecíamos, isso já é por conta do nosso erudito. Mas, professor, a palavra, como o senhor disse, ela vai, ao longo do tempo, ela sofreu transformações no seu significado. Hoje, o senhor acha pontualmente que seria correto, seria de bom tom usar essa palavra, ou pessoas que hoje renegam essa palavra, especialmente do movimento negro, eles têm fundamento e têm razão nisso? Olha, eu tenho vários amigos negros, eu já conversei com eles sobre isso, então, além das fontes bibliográficas, eu tenho os dois lados. Tem um jornalista aqui do Rio que me disse, Dionísio, todos nós, ele faz parte aí do movimento de atitude e tal. Ele falou, todos nós sabemos quando alguém diz negro para ofender, e quando diz negro carinhosamente, negão. Congelou. Opa, deu uma travada. Agora deu uma travada. Voltou, professor. Tinha dado uma travadinha, mas pode seguir. O Gerson, camisa 8 da seleção brasileira, tinha uma coluna na Band News. Eu conversei com ele sobre isso. O Jairzinho foi entrevistado várias vezes na Band News. Também falei com ele sobre isso. Falei em outros momentos com jogadores negros e brancos e morenos. Tipo de discriminação se faz. Por exemplo, o Gerson diz, dá a bola para o crioulo, que conforme é dito pode ser ofensivo, mas era amoroso e uma garantia de bicho certo, de vitória, se desse a bola para o Pelé, que era chamado de crioulo. Deixa o negão pegar a bola. O Pelé não se ofendia, ninguém estava se ofendendo. Eu não gosto de invadir assim as sensibilidades dos outros. Nós temos que respeitar qual é a palavra que ofende. Se chamar a você de um apelido assim, eu não chamo. Não é? Se eu descobrir que você não gosta, eu não digo. Porque eu quero o bom convívio. Eu também não gosto que me chamam de Dionísio, mas não tem como evitar, porque é Dionísio e ninguém vai pronunciar jamais Dionísio. Eu não tenho como evitar que me chamem de Jurandir. Exato. Não adianta se ofender. E o Fernando para Nando não se importa. É claro que não tem preconceito em Dionísio nem em Jurandir, e pode ter preconceito em Mas eu, nos meus vários tempos de fazer show, de músico, eu fui fazer uma apresentação ali em Novo Hamburgo,
E foi tudo combinado por telefone. Sabe como é que estava o cartaz, professor? Vando Gross. Eles entenderam o Nando como Vando, e aí estava o Vando Gross se apresentando. Tá aí. Você não levou Dionísio, calcinhas para Nenhuma, nem eu perdi essa oportunidade. Dionísio, em português também há talvez assim uma agonia do pronome reflexivo. O pessoal em São Paulo, por exemplo, diz fulano aposentou. Isso. Aqui no Rio é frequente que os pais digam, meu filho reprovou. Reprovou. No futebol é comum, o Inter classifica se fizer tantos gols. Se usa muito isso no futebol. Isso. O reflexivo tá entrando em decadência. Olha, a língua muda, né? Nós dizemos hoje amar, cantar, que perdeu aquele E final do latim, cantare, amare, né? Muda, tem que ver quando isso vai ser... Porque a língua é um sistema estável. Eu acho, mas eu quero reiterar a vocês, né? Eu sou mais jardineiro das palavras. Eu vim para a botânica por necessidade e descobri um mundo incrível de onde vêm as palavras para a gente trabalhar melhor com elas. Agora, o politicamente correto, ele ficou muito chato. Esse é o lado terrível dele. Mas ele deu uma renovação. Porque, por exemplo, você dizia, está judiando de mim. Mas Muito. você nunca pensou que judiar tem a ver com judeu, você não fez claro. essa reflexão. A origem das palavras lança uma luz sobre os nossos preconceitos. Por exemplo, a neurose, ela sempre sai na palavra. Quando você diz, eu quero que você se ferre, não diz o palavrão, na verdade, você devia agradecer. Muito obrigado, que lá na sua casa, a sua mãe, todo mundo se ferre. Não é porque designa uma coisa boa, é o ato amoroso. É evidente que não é entendido assim. Agora, tem o Dionísio escritor dos muito bons, capaz de ganhar, por exemplo, esse prêmio Casa das Américas. Ele ganhou esse prêmio, que é atribuído por Cuba, e é cobiçadíssimo. E o presidente do júri foi o Saramago, naquela ocasião, não foi? Foi. Então eu quero te perguntar o seguinte, se é mito, se é lenda ou se é verdade. Porque o título do livro, Nando, era Avante Soldados, para Trás. Esse é o título do livro dele, belíssimo título. E que o Saramago teria dito, mas tem um problema no título. Teria de ser Avante Soldados, para frente. Sim, é verdade. Não é lenda, é verdade, eu ouvi do Saramago. O Saramago passeava pelo Sesc Pompeia, em São Paulo, e eu fui conhecê-lo, porque eu não o conhecia. Ele estava caminhando ao lado do seu editor, da Companhia das Letras. E, inclusive, daí eu fui lá, foi muito gentil comigo, eu falei, olha, eu quero agradecer, porque o senhor, eu sei que foi um voto decisivo, bastidores de júri a gente fica sabendo, eu já integrei alguns júris, né? A gente fica sabendo, e eu sei que uma professora brasileira votou contra, e o senhor pegou o meu lado, e foi um voto decisivo lá, e foi o prêmio concedido. Daí ele disse, não, o romance é bom, reiterou, já disse, já assinei. Eu só queria dizer o seguinte, o título está errado. Daí eu disse, mas com toda... com devido cuidado, estou aqui diante de uma referência solar da literatura brasileira e mundial. O romance passa durante a retirada da Laguna, na Guerra do Paraguai, como o senhor viu. Os soldados estão voltando. O comandante diz, avante, soldados, para trás. Ele disse, sim, mas se é para avante, tem que ser para frente, não pode ser para trás. É óbvio que não pode ser para trás. Eu, num último recurso, falei assim, olha, quando cercaram Moscou, um general, um coronel alemão, teve que dizer, wir müssen zurück. Vorwärts, Kameraden, wir müssen zurück. Não sei como é que me lembrei, né? Boa memória. Disse, claro, perderam a guerra, foram embora e passamos para a Segunda Guerra Mundial, que, aliás, só se
Como é que eu vou te dizer? É bom a gente sair de certas polêmicas em que provavelmente você, Juremir, é escritor e sabe disso, não tem como se defender. É aquilo que a pessoa entendeu do seu livro, mesmo sendo José Saramago. Pois é. Esse negócio de cultura, né? Eu lembro de garoto, assim, anos 70, ainda adolescente. Eu tenho discos vinis dos Beatles na minha casa, comprados em Buenos Aires. Eles traduziam tudo do inglês para o espanhol. Sim. O nome da música era traduzida para o espanhol. Né? Eu noto, eu não sei se é uma cultura geral. Os franceses fazem muito isso. Mas na Argentina é muito raro eles terem essa quantidade de estrangeirismo, por exemplo, que a gente tem aqui. Não sei se eu concordo com isso. Os franceses, Dionísio, são contra estrangeirismo na língua francesa, mas adoram francesismo na língua dos outros, galicismo. Isso eles gostam. Por exemplo, não tem nada contra que a gente diga, sei lá, abajur. Sim. Sim, eles são bem assim. Os franceses, com as desculpas, não, porque eu sou um admirador da cultura francesa, quem não também, é, né? Também. A pátria do livro, o país do livro. Aliás, eu fico pensando, Jeremia, onde é que os franceses põem todos aqueles livros que eles compram, porque estão sempre comprando nas livrarias e moram em apartamentos pequenos. Então, o presidente do No banheiro, por exemplo. No banheiro tem muito livro, tem vários lugares, né? Por todo lugar. Mas o presidente do sindicato dos editores, lá nos anos 2000, o Jean Sazanard, que é escritor também, que se casou com a escritora Beth Milan, aliás, uma grande, boa escritora brasileira, que evita o sobrenome Maluf, por isso usa Beth Milan, o pseudônimo, ela é Maluf. Ele diz o seguinte, que esses franceses que vão muito às livrarias e compram livros, todos são ligados de alguma forma ou têm uma casa de campo. E é para lá que esses livros vão. Os franceses adoram residência, o que eles chamam de residência secundária. É uma casa de campo, uma casa na montanha. Assim como nós somos loucos por casa na praia, né? Eles são loucos por quando podem, tem todas. Na praia não é uma obsessão francesa, mas a casa no campo e a casa na montanha, eles gostam muito. Agora, professor, mais do que tradição, essa coisa que eu estava dizendo do brasileiro estar lendo pouco, né? Eu acho que passa muito por educação, lá na base, para a criançada, né? Para mostrar, enfim, para ser algo natural na vida de todo mundo. Eu acho que é muito mais uma questão de educação, de um foco voltado a isso, do que propriamente dizer, o brasileiro não gosta de ler. Nando, eu acho assim, ó, parece, eu nunca fui comprovar essas pesquisas, que nos países frios se lê mais. É um princípio, se lê mais. O país que mais se lê no mundo hoje é a Islândia, são esses países muito frios. As pessoas leem mais nos países frios. Bom, é uma visão assim que eu não sei, não tem como comprovar. Mas veja você vai à praia, você quer levar um livro para a praia? É raro você ver alguém lendo na praia. O jogador Jairzinho, furacão da Copa de 70, hoje técnico de futebol, não, o filho dele é técnico, né? O Jair Ventura. O Jair Ventura, isso. O Jairzinho, ele me disse o seguinte, eu perguntei assim, Jairzinho, como é que era uma concentração de jogador a concentração dos jogadores quando você jogou lá no Paris Saint-Germain? Ele disse, eu passava uma vergonha, porque os brasileiros, os latino-americanos, de um modo geral, a não ser os argentinos, às vezes os uruguaios, nós queríamos jogar sinuca, era sempre um esporte, e os outros estavam lendo alguma coisa. Todos tinham um livro. Então, aquilo que o Nando disse, o pai se queixa que o filho não lê, mas o pai lê, a mãe lê, tem que ver se pode ler, se pôde ler, né, quanto leu. O professor se queixa que o aluno não leu o que ele indicou e ele, professor, leu. Olha, eu estou no curso de letras sempre, né, há muitos anos. Não exclusivamente em letras, mas muito em letras. E eu vi o seguinte, que se o professor sabe encaminhar um bom livro e um bom autor, os alunos leem.
e querem ouvir o escritor. Eu acho que depende muito da didática, daquele modo como você se aproxima. A outra coisa são outros campos, é o preço do livro, né? E não tem mais livro nas livrarias, né? O livro mudou de lugar. O livro não está mais onde sempre esteve. Você até Dionísio, vê o livro na livraria, mas você compra na Amazon. hoje mesmo eu tinha a primeira aula do semestre, primeiro período dos alunos de jornalismo e publicidade aqui na Faculdade de Comunicação da PUC. Eu vou completar 30 anos aqui agora em novembro. E eu estava dizendo para os alunos assim, eu não posso me queixar, meus alunos leem. Eu peço para ler e eles leem. Às vezes alguém me fala assim, mas os jovens não leem. Eu digo, como é que é com os teus alunos? Eu digo, eles leem. Eles vão ler tais e tais textos e os debates vão ser acalorados. Aí o pessoal fala assim, tu tá te gabando. Mas é verdade. Não sei por quê, não sei qual é a mágica, mas eles leem. É em cima do que... É o incentivo, né, Dionísio? Eu acho que é uma questão de fazer ser atraente ler um livro, né? Ler um texto, né? Não pode parecer algo maçante, né? Isso, eu acho que se você... Como é que você faz com que uma pessoa coma? Você é obrigado a comer agora, nas próximas semanas, 3 vezes por dia, ó, comer isso, isso, isso. Se você indicar uma coisa que o cara não gosta, ele não vai comer. Mas se você indicar alguma coisa que ele gosta, vai ser... Se você quiser interromper, talvez não consiga, ele se torna um guloso, sei lá. O livro é mais ou menos isso. Eu sou testemunha ocular, auricular e também efetivo, assim, presencial, porque hoje também surgiu uma nova palavra, né? Aula presencial. Quando é que você ia pensar numa aula que não fosse presencial? Só por correspondência. Era assim que falava. Pelo Instituto Universal Brasileiro, né? Que formou muita gente por aí, radiotécnico, costureira e tal. Então é o seguinte, eu acho que você tem que dar uma amostra. Olha, eu quero que você leia Rubem Fonseca. Foi assim que eu fiz no ensino médio. Eu estava lendo um livro, por acaso, que o acaso tinha feito chegar às minhas mãos, que era o Feliz Ano Novo, e fui ler para os meus alunos um conto, li uns pedaços. O livro passou de mão em mão, daí eu tive que fazer pedidos e o livro estava proibido. Então, em Ijuí, nós compramos 600 exemplares do Feliz Ano Novo, em nome de O Senhor dos Anéis, com nota fiscal do Senhor dos Anéis e tudo, combinado com... Agora posso contar, combinado com então Frei Matias, que aqueles livros viriam para a livraria universitária, com a nota fiscal de O Senhor dos Anéis. Ninguém abriu um pacote para ver que tinha o livro proibido Feliz Ano Novo, e graças a isso, aqueles alunos do interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, naquela região ali geossocial, hoje são professores universitários, muitos aposentados, e em vez de ler O Senhor dos Anéis, que estava na moda, eles leram um livro proibido de um grande escritor que depois ficou melhor ainda. Então, você tem que... O papel do professor é mais importante para aproximar o seu aluno do livro do que da interpretação que ele, professor, quis dar. Agora, hoje, os autores são cancelados na sala de aula, só dão alguns, e não é assim uma maldade, tão de caso conosco, não. Não desprezemos os efeitos devastadores da ignorância, né? Não desprezemos da incompetência. Às vezes você quer dar uma explicação sofisticada. O cara conhece o teu livro, nunca viu. Na verdade, ele não conhece o livro de ninguém. E ele também está dando aula em 5 escolas para ganhar a vida. E ele não vai ter tempo de ler. Jeremias, tu viu só o Dionísio falando... citando os jogadores com quem ele conversa, é só perna de pau, né? O Gerson, não conversa com... o Jairzinho, furacão da Copa, só cara ruim. Ele não entrevista o Valência, não. ele não entrevista... Dá uma passadinha aqui na dupla Grenal para conversar. Isso, não é só... Nando, eu sou da geração antiga, a gente entrava em campo, entrava assustando qualquer adversário, eles só se cuidavam de quantos eles iam perder.
Eu me lembro de uma linha do Botafogo e do Santos que formavam a base da seleção brasileira, que era Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Mas o Quarentinha não era, não sei porquê, não substituía o Vavá, não é? E o Coutinho foi para 62, também não substituiu o Vavá. Então tinha uma. A gente não sabe. Fazia muito gol o Vavá, né? Reserva. Muito o Vavá fazia muito gol. Né? Fazia. Pois é. Agora... Eu acho assim, que criou no futebol... desculpe, Juremir, não. Não, pode falar. Não, é que dá um delayzinho aqui. Eu não quero ser mal educado e interromper quando os outros estão falando, né? Minha mãe não me ensinou assim, os padres do seminário também não. Mas é que dá um delayzinho aqui. Não, é o seguinte, o Nando fez um deboche aí muito gentil, né? Eu gosto de encontrá-los, foi o acaso que me trouxe para esses encontros. Eu encontrava o Jairzinho, encontrei o Jairzinho se queixando no restaurante Fratelli, aqui na Barra da Tijuca. Quando eu fui cumprimentá-lo, criei uma grande coragem, porque eu não gosto de ser entrão, né? Fui lá pedir licença para abraçá-lo. Ele falou: professor, ninguém mais sabe quem eu sou. E eu, nessa época, morava em cima do restaurante onde jantávamos. Congelou um pouquinho. Congelou um pouquinho. Até hoje, o único jogador a marcar gol em todos os jogos de uma Copa do Mundo. Sim, ninguém nunca Copa conseguiu de 70, igualar. Ele guardou dele em todos os jogos. Em todos os jogos. Sensacional. Deu uma travadinha, professor. Então, eu estava dizendo aqui que o Jairzinho é o único até hoje jogador a ter marcado gols em todos os jogos de uma Copa do Mundo, que é o feito que ele fez lá em 70. Então, eu subi, eu morava em cima do restaurante, eu subi ao 6º andar, no apartamento onde eu morava, e trouxe um texto que eu tinha feito, um livro onde tinha a palavra furacão, e o exemplo de furacão não era nenhuma ventania, era ele. Ele deve ter gostado, hein? Que maravilha. O Dionísio foi, ainda, roteirista de cinema e editor. Ele foi editor, inicialmente, ele foi editor da editora da Universidade de São Carlos, se eu não me engano. Acho que foram 8 anos lá. Não? E depois, atualmente, ele está na Alta Pux, uma editora que incorporou a Almedina, Brasil, uma editora portuguesa. Eu tive a honra de ser publicado pelo Dionísio. Ano passado, um livro de contos, de microcontos meu, foi publicado por ele. Foi uma grande honra. Diga-se de passagem, o editor, porque os editores têm a função de fazer o trabalho deles, inclusive de vez em quando estão incomodados da gente, por que tu escreveu isso, quem sabe não é melhor aquilo. O editor que menos me incomodou na vida foi o Dionísio. Olha, Juremir, eu fiquei muito contente de ter você e o Derrotados e Triunfantes, não é? Derrotados e Triunfantes. No nosso catálogo. Foi o seguinte, eu fundei a editora da Universidade Federal de São Carlos, naquelas coisas como o Moacir Scliar falava, no título de um livro belíssimo. Fui muito amigo do Moacir Scliar, nós fomos pais ao mesmo tempo. Ele adotou o Roberto, nós tivemos, e a Manuela, minha Manuelinha nasceu nesse período, minha única filha. Então a gente conversava muito. E ele tem um livro belíssimo, Exército de um Homem Só. A editora da Federal de São Carlos foi fundada em 1993, o curso de letras também, numa equipe que ninguém faz nada sozinho, né? Mas que me coube liderar. Eu lutei por um curso de letras que não havia na universidade. Já fazia 14 anos que eu lecionava português ali, mas era português para engenheiros, para engenharia de produção, para engenharia de materiais, enfermagem, essas coisas. E eu gosto muito de ser editor, e tem uma razão freudiana que eu admito sem problemas. Eu fui devolvido por 30 editoras antes de publicar o meu primeiro livro, e era o livro Exposição de Motivos. Foi esse que foi levado, que alguns contos deles foram levados à televisão, e o Antunes Filho fez aquele belíssimo teleteatro Relatório Confidencial. Isso quanto à editora. Na Almedina, quando eu saí da Estácio, eu recebi o convite do grupo editorial Almedina de publicar os meus livros. Eu não estava cuidando deles. E a minha agente estava demorando muito, a minha agente literária, porque eu tenho muitos livros, né? E eu acho que ela fazia exigências demais para o editor.
Então eu disse, olha, fulana, eu não admito que alguém seja mais um incompetente do que eu para cuidar dos meus livros. Então, se você consegue ser mais incompetente do que eu devo retomar o trabalho. E comecei a levar, como os meus livros entraram lá, eu fui vendo um modo de abrir portas para outros, porque para mim elas sempre foram fechadas no começo. Não é o seu caso, porque você estava com as portas abertas, mas tem muita gente que é a primeira vez que chega numa grande editora. E assim, eu recorri a meus amigos, não tem um original aí, o Juremir tinha, o Liberato Vieira da Cunha tinha, não é? E agora eu descobri por um colega de seminário que um advogado aí de Porto Alegre, genro do Paulo Brossardi, tem, que é o Léo Iolovitch. Ótimo cronista. É um ótimo cronista, né? Eu não conhecia, daí o Wilson Volpato, lá de Florianópolis, meu amigo, disse, Dionísio, dá uma olhadinha nesses textos do Léo Iolovitch. E me passou, hoje é fácil, né? Clica aí no Facebook e procura. Então, ele apresentou uma seleção de crônicas, Perdi a Virgindade no Banheiro do Avião, que ele está lançando aí em Porto Alegre, como vocês, pelo selo da Minotauro, da Almedina. Concluindo, Juremir, já avisei o Nando que eu sou barroco, a Almedina crescia 25% ao ano, com autores brasileiros ou de países lusófonos. Era um bom negócio. Foi comprada pela Alta Books, que foi fundada aqui no Rio faz apenas 20 anos, e hoje tem um catálogo de 5.000 editores para a Almedina brasileira, e alugou por 10 anos os selos da Almedina portuguesa. Eis o resumo da ópera. E um dos livros publicados, está saindo agora, está nas livrarias agora, é o do Christopher Goulart, graças ao nosso Dionísio da Silva, o E Manchado de Sangue Terás de Crescer, que é uma autobiografia, a história da família Goulart, vista pelo Christopher, que é neto do Janco. Foi nosso entrevistado aqui. Recentemente. Um grande livro que recebi graças ao Juremir. Viu como é uma confraria do bem, não é mafiosa? Ô professor, e essa linguagem digital de se economizar palavras, letras melhor, na internet, é tudo abreviatura, pode estar dificultando também nas novas gerações, no aprendizado, enfim, no querer escrever, sei lá, não pode ser um pouco de preguiça, ou o senhor acha que é uma tendência? Como é que o senhor vê isso? Olha, Nando, eu te convido a olhar a tecla do teu celular quando você vai escrever ou de um computador. Ali tem vários sinais que às vezes foram longas palavras. Por exemplo, arroba. Daí tem aquele jogo da velha, né, que é o ampersand. Depois tem o ampersand, tem isso... Tem o cifrão, tem o asterisco, né? Eu acho Sim. que tem lugar para as duas. Mas o que nós temos hoje é um exagero dos que, não sabendo escrever, abreviam já o que não sabem. Isso é terrível. Há também um processo mental, está provado isso, mais do que provado, que não pode dizer provado e reprovado, né? Porque reprovado não é aprovado duas vezes. Que a pessoa que escreve, ela faz um circuito mental diferente entre o braço e a mente, dá tempo de ela pensar. A tecla já evita esse percurso, abrevia. Então vai um longo tempo para quem aprendeu a escrever no manuscrito vir para o teclado. A Finlândia estava alfabetizando as pessoas por teclado e desistiu, voltou ao manuscrito. A Finlândia também está abolindo o ensino digital, né? Abolindo mesmo, não é? Está abolindo, né? Nesses primeiros anos. Eu acho assim, Nando, que tudo é um ponto de equilíbrio. Se lembra daquele velho provérbio medieval? A Idade Média é muito caluniada, né, Juremir? Mas veja você, imédio virtus, que traduzido em português do arroz com feijão dá nem tanto lá, nem tanto cá, que é o bom senso. Você tem uma novidade, que é a abreviatura, mas não exagera. Você viu agora também no futebol como é que tá? Ninguém mais dribla, é obrigado a passar. É verdade, eu sou viúva do drible. Quando não tem drible, para mim, não é bem futebol. Esse negócio assim, que não tem coragem de driblar,
Para mim, em certo sentido, o melhor jogador de todos os tempos nem foi o Pelé. Eu acho que o melhor jogador de todos os tempos foi o Garrincha. Porque a arte do Garrincha... Claro que o Pelé era muito mais completo, mas o Garrincha foi o maior driblador de todos os tempos. Pode ter sido o maior driblador, mas o maior jogador foi o Pelé. Não, claro que foi. Claro que foi. Mas se eu tomo o drible como a principal arte do futebol, o Garrincha era mais driblador do que o Pelé. O bom treinador, ele tem que, no seu processo coletivo, fazer com que o seu jogador de bom drible receba a bola em condição de fazer o drible, de mano a mano, porque hoje os caras fazem o modelo que o cara que é bom driblador, ele recebe a bola, tem 4, 5 na volta dele. Tu tem que fazer uma coisa que tu coloque o cara sempre no mano a mano, né? Uma coisa assim. Aí é um treinador bom, né? Pepe Guardiola, esses caras aí que trabalham em cima disso. Ô, Nando, agora veja você, você falava uma questão que eu acho super relevante, já escrevi muito sobre isso, que é o neologismo, o estrangeirismo, né? Veja como o povo, ele pega a palavra, tira o osso e vai mudando, né? Torna uma comida palatável. Veja você, começou o futebol aqui no final do século XX, do século XIX, no final do século XIX. Se bem que há pesquisas mostrando partidas de futebol em 1940, 1930. É outra história para 1800. 1830, 1840, isso. Bom, mas em todo caso, vamos dar que o futebol entrou no final do século XIX. Era assim, era goalkeeper, era futebol, duas palavras de difícil pronúncia. Isso. Center forward. Center forward, não dá. Corner. Corner. Olha o que aconteceu, o povo deixou o futebol. Já ouviram uma entrevista do Rivelino? Ele é paulista. O futebol, ouça o Romário, o futebol, quer dizer futebol. Quando vão escrever, escreve futebol, falam como quiserem. Mas desde que não transgrida a língua e se faça entender, veja que coisa maravilhosa que é o português. Você desembarca em São Luís do Maranhão, no Oiapoque, em Chuí, em Ijuí, em Santana do Livramento. De onde você é, Nando? Porto Alegre. É uma raridade. Porto Alegre, uma raridade. Todos nós nos entendemos. Põe essa extensão territorial do Brasil sobre a Europa e veja em quantos lugares você não seria entendido e nem entenderia nada. Quer ver uma palavra que eu adoro, que o brasileiro melhorou muito? Forró. Forró é sensacional. Vai pronunciar esse negócio aí em inglês. Era uma palavra lá que eu nem me atrevo. O brasileiro ajeita as palavras, dá um tempero para a palavra, fica uma palavra... É uma palavra bonita. E gol, hein, professor? A expressão gol. Quando sai o... Como é que foi? Pois é, vocês gaúchos dizem golo já? Continuam dizendo golo? Não, gol. Não. Dizemos goleira. Goleira, Olha, eu acho que gol pegou com esse L aí final, gol do gol em inglês objetivo, né? E o pessoal não encontrou uma palavra, a língua portuguesa não encontrou uma palavra para substituir este gol, então adaptou. Assim como fez com o abajur. Porque é diferente, né? O que o objeto designa. Às vezes foi criado lá. O computador foi criado para fazer conta. Hoje você não usa o computador para fazer conta, você usa para escrever, mas é computer, que é fazer contas, é computar, é contar, não é? Olha só, o francês, por exemplo, não traduziu, não inventou, não adotou a palavra goal, a palavra em inglês, ele traduziu. Então, em francês, goal é but, é B-U-T. Não tem como gritar. E happy hour, eles não adotaram também? Bom, mas as línguas todas, eles dizem, por exemplo, olha só, porque o francês é mais acusado de ser refratário, mas eles dizem, a influência estrangeira, mas eles dizem weekend. Eles não dizem final de semana, eles dizem weekend. Como? Então, toda língua tem a sua entrada, as contaminações. Tem. Agora, o happy hour devia designar outra coisa. Por exemplo, o happy hour devia ser o orgasmo, o encontro. Essa é boa. Verdade. Muito boa. Fechou, Juremir, o nosso tempo. Já? Já, 55 minutos. Eu ainda tinha mais 15 perguntas. Não,
Pensei que tinha 15 segundos, 15 perguntas não dá. Com o Estou à Dionísio, disposição. muito bom. Foi um bate-papo aqui. Maravilhoso. Tu chamas isso de trabalho ou de diversão? Não, isso é uma diversão onde a gente aprende muito. Né? Exatamente. Aprende muito. Falar com o Dionísio é sempre Foi uma legal, aula. Né? legal demais. Eu queria lembrar, assim, se tiver um minutinho, só porque que eu faço questão desse Dionísio, né? Quando meu pai foi me registrar, ele não quis colocar o sobrenome da minha mãe, da Boite. Eu sou bisneto de imigrantes italianos. E o escrivão disse, mas Dionísio da Silva vai deixar o menino com um monte de homônimo. O escrivão chamava-se Fontanella. Ele disse, mas vão perseguir o menino, estão perseguindo os italianos, e os fascistas. O fascismo deu trabalho para mim ainda no berço. E os fascistas estavam lá criando problemas, os devotos do Mussolini, né? Daí ele disse, então põe Dionísio. Ficou muito mais fácil. Então, Nossa. Ele te facilitou a vida. Uma barbada, né? Barbada. Professor, muito obrigado. Foi uma honra. Muito obrigado pelo tempo conosco aqui. Valeu. Olha, foi sempre um prazer. Quando vocês quiserem, é só me avisar. É sempre um prazer voltar a conversar com esse dialeto da língua portuguesa tão bonito que é o Rio Grande do Sul, que eu também tenho. E lá na Bandeirantes eu debocho muito de brincadeira, né? Com os meus colegas eu digo, estamos entrando no ar com os papas na língua, com o professor, mas eu não consigo pronunciar esse R francês deles, nem esse S lisboeta. Muito obrigado a vocês. Algum recado para o Sérgio Gonzaga? Ao Sérgio Gonzaga, você segue a lei de Goebbels, caluniar e alguma coisa restará. Tchau, abraço, professor. Obrigado. Dionísio da Silva foi o nosso convidado de hoje aqui no Pensando Bem. Ai, professor. Foi divertido. Foi divertido. Muito bom. Muito bom. A gente volta na semana que vem, sempre aqui na FM Cultura 107,7. O programa fica no nosso canal D Global, que está no YouTube. Vai lá, pesquisa, tá lá o canal e tá lá a entrevista com o Dionísio. Tá certo? Grande abraço, até a próxima.